Eu queria saber se o senhor acha mesmo que essa política neoliberal levada ao extremo, ela é, sim, um celeiro de fascistas? O momento que a gente atravessa internacionalmente é um momento de neoliberalismo autoritário. Neoliberalismo enquanto fase atual, momento atual, modo de existência atual do capitalismo a nível internacional. Isso é o neoliberalismo desde o final dos anos 70, começo dos anos 80. O Brasil chegou atrasado ao neoliberalismo pela questão da luta democrática no final do regime militar, que segurou as tendências privatistas, as tendências de reestruturação da direita no Brasil. Chegou atrasado, mas com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff e com a chegada do Jair Bolsonaro à presidência da República, chegou de uma forma feroz. É um neoliberalismo autoritário tosco, um neoliberalismo autoritário brutal, um neoliberalismo autoritário que, diferentemente de outros países, ele tem uma base social na classe média alta, em particular, tem uma base social importante no sistema judiciário, que contribuiu para a chegada do Bolsonaro ao poder, a grande imprensa, etc. A situação no Brasil ela é particularmente grave por causa dessas sensibilidades. É um celeiro de fascismo? É, sim. Ao redor do mundo é um celeiro de fascismo, na medida em que os regimes democráticos não têm sido capazes de oferecer uma resposta construtiva nem às crises econômicas, a partir, particularmente, da grande crise financeira global, que começou em 2007, e depois com a chegada da pandemia. E nesse meio tempo, nessa década de intervalo, uma desintegração cumulativa dos sistemas democráticos ao redor do mundo, que no Brasil chegou com uma intensidade única, e nesse processo se chega à eleição de um governo particularmente tosco, e com isso particularmente perigoso, por ele ser de um primarismo enorme. Não tem nem a sofisticação de outros governos autoritários com lideranças que eu chamo de espetaculares em outras partes do mundo. O Bolsonaro tenta ser um líder espetacular, mas é um líder espetacular com a base bastante precária dentro do próprio aparato de Estado, que ele tenta compor na medida em que procura atrair para o seu abraço as forças políticas mais associadas com a repressão. E, ao fazer isso, ele é um perigo iminente para a democracia no Brasil. A esperança, e esse é mais uma contribuição do método marxista, se a gente pode falar dessa forma, a análise das contradições, a análise das tensões, a análise dos deslocamentos. O resultado vai depender da capacidade de mobilização das forças democráticas, não só das forças de esquerda, das forças democráticas como um todo, que estão, num momento, na defensiva, uma defensiva muito grave, muito severa, particularmente agravada pela situação da pandemia, que impede a atividade política em grande medida, mas é preciso se ter a ambição de se compor uma frente democrática para se garantir a Constituição, para se garantir a ordem civilizada e democrática no Brasil, para se garantir um processo político regular, para que o país possa se cuidar, inclusive sobreviver ao ataque dessa pandemia, que tem sido absolutamente terrível, e o Brasil se destaca nesse contexto como sendo o país com a pior resposta à pandemia no mundo. Isso é um título absolutamente terrível que o país tem. E a ilusão que se passa em muitos momentos no debate brasileiro de que existe solução fácil, existe solução simples para esse processo. Vai demorar muitos meses. E a própria dinâmica de qualquer pandemia, mas essa em particular, com a taxa de letalidade que ela tem. O país está numa situação gravíssima e é preciso essa composição de forças democráticas, não só para se conter o avanço do fascismo tupiniquim que se vê hoje em dia, estimulado a partir de cima no país, como também para se fazer uma política de saúde pública que tenha coerência mínima, que tenha condições de defender a vida das pessoas. É uma questão de vida ou de morte. E a política de morte vem do topo. É muito difícil a situação, mas é preciso se enfrentar com muita energia, com muita determinação. A perda de vidas, nesse caso, é muito clara.